Lucas 21, versículo 25 ao 33. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado. Vós sabeis por vós mesmo, vendo as que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, essa meditação na palavra de Deus, ela é muito profunda, principalmente para o tempo que a gente está vivendo. Quando a gente fala sobre sinais, para que a gente olhe para os sinais, é porque o próprio Jesus, ele deixou escrito e nos orientou a olhar para os sinais dos tempos. Ele fez uma analogia dizendo que a gente olha e vê as árvores dando aquelas folhas muito bonitas, flores, e a gente sabe que o fruto vai chegar, né? A gente sabe discernir o tempo quando está formado, a gente imagina que vai chover, né? A maioria das vezes chove quando começa a ficar tudo formado, as nuvens cheias e escuras. Isso é uma discernição. Então, da mesma forma, ele falou sobre os sinais. Ele disse que quando essas coisas começassem a acontecer, era para a gente entender que o Senhor já estava às portas para voltar. Era para a gente entender que o fim de todas as coisas, que o cumprimento profético final já estava prestes a terminar. Né? Muitas vezes a gente lê a palavra do Senhor e lê sobre o princípio de dores, e a gente fala assim, essas coisas estão acontecendo, é só o princípio das dores. Mas muitas vezes a gente fala no sentido como se fosse o princípio de tudo e que ainda fosse ter muito tempo para cumprimento delas. Só que entendam uma coisa, meus irmãos. Eu sou mulher e sou mãe, e o Senhor ele fez a comparação, o princípio de dores, como a mulher nas dores de parto. Aí eu pergunto para você, quando a mulher ela inicia as suas dores de parto, ela demora muito tempo para que ela dê à luz ao seu filho? Se ela estiver saudável e o seu parto for normal, sem problemas de saúde, ela não demora muito tempo. Muitas vezes, ela não demora nem 1 hora para ter o filho. Às vezes, ela inicia dores de parto com 1 hora e meia de relógio, ela tem o filho. Então, quando as dores de parto começam, não tem tempo suficiente para esperar, preparar muitas coisas para dar luz. Então, quando a mãe ela começa as dores de parto, o que o esposo geralmente faz logo é pegar a bolsa e colocar no carro e levar logo para o hospital imediatamente, porque sabe que a qualquer momento o bebê virá ao mundo. Então, da mesma forma, é a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus comparou com as dores de parto e em seguida viria a luz. É isso.
Então, começou as dores de parto, nós já estamos nas dores de parto. Mas isso não significa que é só o início das dores de parto, vai demorar muito tempo, porque um parto não demora. Então, a mesma coisa, quando esses sinais começam a acontecer e você sabe, nós sabemos que nós estamos nas dores de parto, isso significa que a volta do Senhor está prestes. A volta do Senhor não vai mais demorar. Não tem muito tempo a esperar, não tem como você preparar muitas coisas. Significa que algo já deu um sinal. E esse sinal que foi dado, o final dele é da luz, é a volta do Senhor. Então, meus irmãos, a gente não pode parar e ficar. Estamos só no início, temos muito tempo, é só o princípio das dores. Não existe princípios das dores e ficar só em princípios das dores. As dores, ela vem a contração cada vez mais forte. E é da mesma forma que está acontecendo. Começa com os sinais brandos e esses sinais vai se intensificando e ficando mais forte. E no final vem a luz, né? Da luz, que significa a volta do Senhor Jesus. Então nós já estamos vendo a natureza gemendo como dores de parto. Foram muitos vulcões, muitos terremotos, maremotos, muitos tornados, o sol esquentando em muitos países, o frio extremo, o calor extremo, está tudo ao extremo. Então significa, meus irmãos, que as dores não estão mais no princípio, ela já está intensificando, cada dia que passa elas estão pior. Cada dia que passa, quando você liga a televisão, você vê os noticiários verdadeiros, você percebe que a notícia são notícias que você arrepia os seus cabelos, são coisas que estão acontecendo que você fala, poxa, que é isso que está acontecendo no mundo? O mundo não está mais igual, ele não está mais igual, não está normal mais as coisas. As doenças que está aparecendo, que está acontecendo é de uma forma intensa, é de uma forma cruel, não está mais normal como antigamente os nossos pais diziam, os nossos avós diziam e falavam. As pessoas falam terremoto, essas coisas sempre aconteceu, sim, eu concordo, mas na intensidade que está acontecendo, não acontecia. Então isso significa que nós já entramos nas dores de parto e nós não estamos mais no princípio, porque as dores se intensificaram. E quando as dores se intensificam, a mãe se prepara para dar luz. Então significa que as dores de parto, os sinais se intensificaram. Então o Senhor está preparado para voltar e buscar a sua igreja. E enquanto chega o finalzinho dessas dores de parto, muitas coisas vão acontecer e nós estamos que estar preparado para passar por essas dores, porque não será fácil. A dor de um parto de uma mulher é considerada a pior dor que existe. Não tem dor maior do que ela. Até a Bíblia menciona isso. Então, não é fácil, não vai ser fácil para ninguém, não está sendo fácil para ninguém, muito menos para o povo de Deus. O povo de Deus que está obedecendo a palavra de Deus, não aquele que se diz povo de Deus e está dormindo como aquelas virgens nécias, aquelas virgens que não olhou para os sinais, aquelas virgens que não ouviu o grito dizendo que o noivo vinha aí, aquelas virgens que não se despertaram. Mas o povo de Deus que está com os olhos abertos, ele está vendo as coisas acontecer e é um momento de decisão de todo mundo, é um momento de você decidir em que caminho você vai ficar, se você vai continuar lavando suas vestes todos os dias, se você vai continuar se sujando. A palavra diz que quem está limpo, limpe-se mais, e quem está sujo, suje-se mais, porque não existe meio termo, existe um lado ou existe o outro, e o momento que a gente está vivendo é um momento de decisão. Quando, meus irmãos, a gente fala que nós devemos ter fé e confiar na providência do Senhor e na proteção dele para as nossas vidas, e isso não nos dá o direito de aceitar tudo que o mundo está nos oferecendo, confiando que Deus é por nós e que nós temos essa liberdade de aceitar tudo simplesmente porque Deus é amor.
Essa liberdade que o Senhor nos deu de escolha significa que nós temos que ter escolhas sábias. E o Filho de Deus, nos últimos dias, ia ter escolhas difíceis a fazer. Não ia ser simples. O Senhor disse que a gente não é deste mundo. A gente não é igual ao mundo. Nós temos que renunciar ao mundo todos os dias. Nós somos sal, nós não somos insalubre, nós somos luz, nós não somos trevas. Então, nós não devemos aceitar tudo que o mundo está nos oferecendo como solução. Nós temos que olhar que a nossa solução é o Senhor Jesus. Então, se nós somos povo de Deus e realmente cremos que o Senhor é a nossa solução e o que o Senhor é o mesmo Deus de ontem e de hoje que faz milagre, por que que nós temos medo de tomar uma decisão que porventura venha nos trazer algum tipo de consequência de sofrimento? Por que que nós não devemos tomar uma decisão de se separar? Por que que a gente tem que dizer que tem que aceitar tudo porque foi Deus que deixou? Deus deixou tudo, mas Deus deixou escolha. Deus disse que nem tudo é lícito para você, é lícito para nós. Nem tudo nos convém. Então Deus está dizendo que nós temos que fazer escolha. Não é porque está aqui, não é porque Deus permitiu que certas coisas estivessem neste mundo que é para nós aceitar, que é para nós usar isso como desculpa. Então, ou você se separa, ou você se limpe, ou você toma decisão, ou você esteja preparado para sofrer, se for preciso, pelo amor de Cristo e garantir a sua salvação, ou pode ser tarde demais, como aquelas virgens que acordou tarde demais e não teve tempo de buscar o que teria que ter buscado no momento certo. E quando ela voltou, o noivo já tinha vindo e já tinha voltado. Então, meus irmãos, vamos olhar para os sinais, vamos entender que quando esses sinais ele está intensificado, o tempo para a gente está diminuindo e o tempo de decisão correta também. Mas ainda temos tempo de decisão. Enquanto nós temos vida e saúde, a gente pode fazer as nossas escolhas. Ainda podemos nos arrepender dos erros. O Senhor, Ele é poderoso, amoroso para nos perdoar e nos trazer o caminho de volta. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.